Olá, tudo bem? Como que está você? Hoje eu vou falar um pouco a respeito do poder da palavra. O quanto a palavra que nós proferimos, ela tem poder. Vou usar como base para mim relatar um pouco a respeito do poder da palavra, um texto bíblico que para mim é um texto de suma importância, principalmente para aquele que faz uso da palavra, uma vez que todo ser humano faz uso da palavra, né? Mas principalmente aqueles que fazem uso da palavra em público, ou numa tribuna, ou num vídeo, ou numa rádio, ou numa gravação qualquer, principalmente essas pessoas. Também pais e mães, né? O qual cuidado que tem que ter no falar com seus filhos. O texto bíblico está em, deixa eu encontrar aqui, Tiago capítulo 3 e verso 2, que diz o seguinte: todos tropeçamos de muitas maneiras, todos, independente de qualquer ser humano, todos nós tropeçamos de alguma maneira. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz também de dominar todo o corpo. Preste bem atenção. Se alguém não tropeçar no falar, tal pessoa ela é perfeita. Se ela não erra no falar, ela é perfeita e é capaz de dominar todo o seu corpo. Partindo desse princípio, entendemos que não existe perfeição no ser humano. Nós estamos caminhando para a perfeição. Porque aquele que em nós iniciou a grande, boa e excelente obra, ele vai aperfeiçoando até o grande dia da redenção. Nossas palavras têm muito poder. Nós não podemos esquecer disso. Tudo aquilo que nós falamos, ela tem um poder enorme. E devemos entender que nenhuma palavra ela sai fora de nós ou vem fora de nós. É nós que proferimos, então ela está dentro de nós. Entendemos que por pegar aqui um exemplo aqui bem prático, bíblico também, Deus, né? Pelo poder da palavra veio à existência muitas coisas. O universo veio a existir pelo poder da palavra dele. É isso que eu creio. Se você não crê, não tem problema algum. Não vamos discutir esse assunto agora. Mas eu creio pelo poder da palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas, e houve separação. E viu Deus que tudo era bom. E as suas palavras, ou a palavra de Deus, sempre se cumpre. Tanto é que nós estamos em 2023 e tudo aquilo que já está escrito, já foi há mais de 2000 anos atrás escrito, ainda continua sendo renovada dia após dia e trazendo verdades e fundamentos e princípios para que nós possamos ter um viver melhor. Portanto, a palavra de Deus, ela é viva e cheia de poder. Não tem como negar isso. Jesus é a palavra de Deus. O nosso grande mestre é a palavra de Deus. Porque lá no Evangelho de João está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É um versículo difícil de se compreender, não cabe a mim explicar ele detalhe por detalhe aqui agora, porque o propósito é outra coisa, mas veja que no princípio era o Verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E lá na frente vai falar assim: e o Verbo, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Tá? Veja o quão poderoso é a palavra. Nossas palavras, eu estou aqui com esse livro, já falei desse livro algumas vezes, é O Poder do Pensamento Positivo. É um livro muito interessante porque nossas palavras, elas afetam tanto nossas vidas, quanto a vida dos outros, e pode levar até a morte. Então devemos tomar muito cuidado com aquilo que proferimos. Às vezes alguém fala algumas palavras, acha que são palavras inofensivas, mas não existe palavras inofensivas. Toda palavra dita,
ela gera algum resultado. Nós não podemos nos esquecer disso. Toda palavra proferida, ela produz um resultado. Seja agora ou seja depois, ela vai produzir. Porque em Provérbios diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de dias colherá. Isso é, lança a tua palavra. Talvez no momento essa palavra não vai afetar para você, não vai ter problema. Você acha que ela não tem problema algum, mas ela vai trazer um resultado. Seja bom ou ruim, ela vai trazer um resultado. O quanto a palavra tem poder. E tem um princípio que diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Igual eu falei no início. Você não fala aquilo que está fora de você. Você vai falar aquilo que está dentro de você. Nada está fora de você, tudo está dentro. Com nossas palavras, nós entendemos e podemos nos condenar ou nos confessar. Condenamos as pessoas ou abençoamos as pessoas. E a Bíblia diz também que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada da mesma fonte. Todavia, da nossa boca, ela sai palavras boas, palavras de bênção e palavras de maldição. Para ver o quanto o ser humano ele é complexo. Ele tanto abençoa quanto ele amaldiçoa através da sua palavra. E para ele, muitas das vezes, principalmente os amaldiçoadores, é ruim falar essa palavra, mas existe. Parece que não afeta nada, mas o quão ruim é você proferir uma palavra de maldição para alguém. E você não tem noção, por exemplo, não vou falar desse assunto aqui agora, sobre a lei da atração. Tudo aquilo que proferimos, ela vem de um pensamento, ela vem de uma energia muito mais forte do que nós imaginamos, e nós estamos atraindo isso para nós. Então tome cuidado com o que você fala. Por isso precisamos aprender muito a ter cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que proferimos, com aquilo que pensamos. Tá? Embora o apóstolo Paulo tenha dito o seguinte, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, quando menos espero, já fiz. Ele falando do seu pensamento. E toda a palavra, ela vem do pensamento. Porque aquele que não pensa, não fala. Então não existe, falei sem pensar. Mentira, não existe isso. Nós pensamos sim antes de falar. Com certeza um lapso de segundo de pensamento passou para que essa palavra fosse proferida. Observe bem e analise o que você pensa, o que você fala e o que você escreve. Principalmente os que estão assíduos aí nas redes sociais. Você observa lá uma pessoa, qualquer um membro da rede social lá, ele falou alguma coisa que mexeu com o teu ego, mexeu com a tua autoestima, mexeu com a tua moral, alguma coisa, sei lá o que for, você vai lá e digita alguma coisa. Parece que o simples fato de digitar é simples. Parece que não tem... Não, mas aquilo vem do teu pensamento. E você digitou, você escreveu, então você falou através da escrita. Então tome cuidado, porque muitos problemas, já muitas confusões existiu aí por causa de pessoas escrever. Eu escrevi sem pensar. Mentira, não existe isso. Pare com isso, porque isso não existe. Tudo que nós falamos, tudo que nós escrevemos, nós pensamos. O ser humano é o único ser vivo no planeta Terra que utiliza... É isso que eu acabei de falar, que utiliza a palavra como meio de comunicação. É o único ser que utiliza a palavra verbal, falando ou escrevendo. Tá? E até nosso pensamento também, ele é palavras, porque ele é uma energia, né? Então você pensou, pode ser que aconteça. Por isso que volta aqui, o poder do pensamento positivo. Ele tem a mesma força do poder do pensamento negativo. Tá? Então as duas coisas trabalham junto, né? Essa comunicação, essa maneira do ser humano ele se comunicar, pode ser uma comunicação intrapessoal consigo mesmo. Às vezes você conversa consigo mesmo, né? Eu converso muito comigo mesmo.
Isso não é loucura, né? Você conversar com você, é bom você conversar com você. Isso é uma comunicação intrapessoal. E também tem a comunicação interpessoal, que é entre pessoas, né? Conversando com A, com B, com C, com 2, com 3, com 4, com 5, né? Então é uma comunicação interpessoal. E essa comunicação ela tem que ser muito bem elaborada. Porque às vezes eu tô falando aqui, tô gravando esse vídeo, pra mim tá tudo normal eu falando. Eu não sei muitas das vezes como é que você está recebendo aí do outro lado aquilo que eu estou falando. Talvez você possa assistir e receber de bom grado, mas também pode interpretar errado aquilo que eu estou falando, porque isso faz parte da comunicação. Tá? Então essa comunicação ela é algo muito interessante para nós que fazemos o uso da palavra em público. A palavra ela é um símbolo que expressa uma ideia, que expressa um pensamento, que expressa tudo aquilo que está dentro de nós. Ela está intrinsecamente ou relacionada com a nossa mente. Não tem como fugir. Então, essa relação da palavra com a mente humana, ela tem um poder tremendo. Volto a dizer, nós não falamos coisas que está fora de nós. A boca fala aquilo que o pensamento ou o coração ou a mente está cheia. Tá? A mente, por sua vez, está relacionada diretamente com o nosso sentimento, com o nosso corpo, com nossas atitudes, com nossas ações e tudo o que compõe o ser humano. O ser humano é o ser mais complexo que existe. Então a mente humana é um mistério para ser desvendado. Porque se cria. Nós criamos tudo através da nossa mente. E às vezes reclamamos de algumas coisas que nós mesmos criamos, que nós mesmos viemos a manifestar. A palavra escrita ou a palavra falada por nós tem grande influência na maneira como vivemos, na maneira como agimos, na maneira como relacionamos com as pessoas, na maneira como agimos com Deus, com o ser superior, e que na maioria das vezes as pessoas se comunicam uma com as outras através da palavra, ou se comunica com seres espirituais, com a mente divina, com Deus ou com o cosmos, né? Como você queira imaginar, mas é tudo relacionado a Deus, ó, através da palavra. Às vezes você um gemido, né, para Deus é uma palavra, né? Porque Deus ele não, como eu posso explicar aqui? Deus ele não vê as palavras, ele vê o sentimento das pessoas. Ele vê o pensamento. Quando você sente, você fala. Quando você pensa, você está falando. Então Deus está reagindo através desse pensamento, através desse sentimento. Então tome cuidado, muito cuidado com os seus sentimentos. Seus sentimentos são bons? Seus sentimentos são ruins? Tome cuidado com ele, tá? Percebemos também, através de algumas leituras, de alguns bons livros que a gente lê, é que a palavra tem em nossa sociedade algumas frases que dizem muito a respeito daquilo que o poder da palavra tem. Por exemplo, nós já, uma coisa antiga, já bem antiga, né? Alguém fala assim, quando ele quer que confirme alguma coisa que ele está fazendo, eu dou a minha palavra. Estou registrando aqui para que você confie, porque eu dou a minha palavra. Ou quero a sua palavra. O que você me diz? Tá? Outra frase bem interessante é: está dito, está feito. O que eu falei, está falado. O que nós acordamos aqui, está acordado. Isso através da palavra. O quanto a palavra tem poder. A palavra também está relacionada diretamente com a capacidade de realização de cada um. Se eu tenho a capacidade de realizar alguma coisa, eu falo que eu posso. Você pode fazer isso aí? Posso. Você está fazendo uma afirmação através da palavra. Então a pessoa está acreditando que você pode fazer aquilo por ela. Outra questão também é que acreditamos que em nossas vidas são formuladas por frases que adotamos como verdade. Volto a dizer, a tua verdade pode não ser a minha verdade,
A minha verdade pode não ser a tua verdade. Eu sempre falo, eu não sou dono da verdade, mas eu amo a verdade. A verdade absoluta vem de Deus, não vem de nós, tá? Então, se nós estamos ligados com Ele, se estamos na mesma frequência com Ele, logo aquilo que nós falamos tem poder e tem correlação com Ele, e isso vai acontecer. Traz frases também, algumas frases que elas são modeladas como crenças, né? Que moldam a realidade da vida de cada um. Então foi criando palavras desde que você nasce, alguém vai falando, alguém vai ditando regras para você através das palavras e você vai criando aquilo como crença, aquilo como verdade para você. Por que muitas pessoas estão sofrendo hoje? Porque tem crenças limitantes dentro dela, porque através de alguma palavra alguém lançou aquilo para ela e ela acreditou como verdade e não muda. É difícil de se mudar. Tá? Uma das maneiras de aumentar o poder da realização pessoal através da palavra é alinhar a própria palavra com as nossas atitudes e com as nossas ações. Pega muito isso com pregadores evangélicos, pregadores com pastores, né? Usa muito a expressão temos que viver aquilo que pregamos, temos que viver aquilo que ensinamos, temos que viver aquilo que falamos. Mas na realidade isso não é tão fácil assim. Você viver aquilo que você prega, viver aquilo que você ensina, mas devemos nos esforçar para que nós possamos viver sim, né? Algumas pessoas ainda consciente ou não consciente dos inúmeros pensamentos que vêm na mente dela, ela expressa verbalmente algumas palavras que vai lhe afetar futuramente. Por isso que nós devemos buscar, entender, conhecer e se interagir a respeito do quão importante é a nossa palavra, o poder que ela tem, o poder transformador ou o poder destruidor que as palavras têm. Prometemos, afirmamos sem perceber que nossas atitudes, nossas ações, elas não condizem muitas das vezes com aquilo que nós estamos falando ou com aquilo que nós estamos dizendo para outra pessoa. Nós nos se comprometemos muito através das nossas palavras. Uma coisa que nós devemos aprender é dizer não. Agora não dá, não tem como, não posso, mas nós nos comprometemos. Falo por mim mesmo. Já me comprometi muito através de palavras e tomei na cabeça. Né? Paguei um preço alto por me comprometer através da palavra e depois não conseguir cumprir. Estou corrigindo, estou melhorando. Eu sempre falo que até meus 100 anos eu vou melhorar muito ainda. Mas que nós possamos entender, compreender o quão poder enorme tem aquilo que nós falamos, aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós digitamos nas redes sociais, nos blogs e assim por diante. Um compromisso daqui em diante. Vou me policiar mais naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou verbalizar, para que não afete ninguém, para que não afete a mim mesmo. Vou ser mais moderado, vou ser mais franco, vou ser mais cauteloso com aquilo que eu vou falar. Esse é o compromisso que nós assumimos, que você assuma também ao assistir esse vídeo. Vou tomar mais cuidado com aquilo que falar, porque minhas palavras têm poder. Se Deus está dentro de mim e eu profiro uma palavra, essa palavra tem poder. Obrigado, Deus te abençoe, Deus te guarde, hoje e sempre. Amém.